Bem-vindos a todos a mais um vídeo podcast da Cocirurg, mesa cirúrgica. Hoje nós temos o tema de hérnias. Eu estou aqui muito bem acompanhado de 3 colegas, cirurgiões do aparelho digestivo como eu. Eu sou João Odilo Gonçalves Pinto, sou cirurgião do aparelho digestivo, mestre em cirurgia, preceptor das residências de cirurgia digestiva do Hospital Geral do Hospital das Clínicas e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Aqui do meu lado, Dr. Walter Feitosa, cirurgião do aparelho digestivo também, mestre e doutor em Ciências Médicas e Biotecnologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, da Sobracil, também, Sociedade de Cirurgia Laparoscópica, coloproctologista, preceptor e coordenador da residência médica de cirurgia geral do Instituto Dr. José Frota e da Coreme e professor do curso de medicina da Unifor. Aqui na minha frente, meu amigo Gleidson Borges, também cirurgião do aparelho digestivo, mestre em cirurgia, professor e coordenador de disciplina de cirurgia da Unicristos, coordenador do serviço de cirurgia geral do aparelho digestivo da Santa Casa e membro titular do CBC, do Colégio de Cirurgiões, da Sobracil e membro também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E aqui na minha frente também, Dr. Rodrigo Babadopoulos, mestre em cirurgia, também pela Universidade Federal do Ceará, cirurgião do aparelho digestivo, chefe da unidade de cirurgia bariátrica e metabólica do Hospital César Caos, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, minimamente invasiva, Sobracil, robótica e CBC. O Rodrigo é proctor em cirurgia robótica e preceptor da residência médica de cirurgia geral do Hospital César Caos. Então é um time muito qualificado. E hoje a gente vai ter uma discussão e mostrar algumas imagens sobre hérnias de uma maneira ampla e vamos nos focar nas hérnias mais comuns aqui, né? Eu queria começar, pessoal, de algumas falando da indicação, certo? O Walter me comentava agora há pouco que tinha um preâmbulo histórico para fazer, né, sobre a história das hérnias. Eu queria culminar emendando assim quais são as indicações, principalmente fazendo a provocação de se tem alguma situação que a gente não deva operar a hérnia. Bom, primeiro agradecer o convite à Cocirurg, pela moderação do professor Odilo. E aí, assim, só para a gente, antes de começar a parte técnica, Odilo, acho que pegar até um pouquinho do histórico da mesa redonda, né, da mesa da Cocirurg, falar um pouquinho sobre a história da hérnia, né, não só do tratamento, mas também da patologia, né. E aí eu fiz uma aula agora há um tempo atrás, e aí a gente tem relatos bem antigos, né, mas na época mais moderna, no século II com Galeno, na época dos gladiadores, né, o filme agora foi lançado recente, então ele está na moda, mas a gente foi evoluindo ali na Idade Média, né, e apareceu as universidades, e as universidades trouxeram um pouco da padronização das técnicas, isso ali, né, no século X, XI, XII, e aí depois Paré, no século XVI, ele troca um pouquinho ali as cauterizações, as orquectomias que eram feitas na Idade Média, por ligaduras. E aí a gente tem um primeiro avanço nessa história aí do tratamento das hérnias, né? No século XVIII veio o Scarpa e o Cooper, né? Que são os nomes das nossas referências anatômicas aí que a gente usa bastante nas nossas aulas, nas nossas cirurgias. Que era falando exatamente sobre a anatomia, que até então era muito mais os relatos dos cirurgiões da época e não tinha nada escrito, nada detalhado, né? Então o Scarpa, que é a nossa face hoje, que a gente também usa nas cirurgias de hérnia, né? Cooper, e aí passa para um período ali no século seguinte, Bassini, que eu acho que ele deu a virada de chave no tratamento das hérnias, né? Italiano, né, da Universidade de Padua, em 1888 começa a tratar o assoalho inguinal com sutura, né? Então fechava ali o defeito, né? E aí a gente vai avançando, que a gente vai falar aqui em várias técnicas e vários desses nomes vão ser falados, né? Até o Liechtenstein, no final da década de 80, né, em 89, ele lança exatamente a técnica tension free, usando próprios, né, usando as telas, que já tinha sido uma prerrogativa ali na década de 50, mas num contexto bem diferente do que ele propôs, exatamente o reforço do assoalho inguinal, né, com a colocação da tela. E aí vamos avançando com a laparoscopia, com a robótica, e a gente vai misturar essa salada toda aí, esse nome de tanta gente importante nas técnicas que a gente usa até hoje.
Eu acho que era só um preâmbulozinho pra gente... Interessante, porque a história das hérnias, o assunto hérnias é cheio de epônimos, né? Muitos nomes próprios, né? Quando a gente está estudando, até inibe um pouquinho a gente, que tem que decorar, memorizar. O aluno hoje ele está estimulado a não aprender epônimo, mas não tem como você falar sobre hérnia da parede abdominal sem citar epônimo. Então o Walter está falando aí, do ponto de vista histórico, o porquê dos epônimos. Então a gente tem que manter, porque é difícil, são tão tradicionais que tem que manter. A classificação de níveis que não é muito útil, né? Níveis, também outra. E lembrar, que eu não sei se vocês, que assim, na residência, a cirurgia de hérnia é a cirurgia do R1. Eu não sei quem foi que inventou isso. É uma cirurgia complexa, várias técnicas, vários tipos de hérnias. Agora, com visão pré-muscular e a outra posterior, retromuscular. E aí agora que é a visão da laparoscópica da robótica. Assim, eu acho que por ser uma cirurgia de superfície, traria menos problemas. Mas a gente sabe que não é. É uma cirurgia com muito detalhamento. E aí, você fez aqui um resumozinho que a gente vai falar. Mesa para os treinos. Só pegando o gancho aí do Valda, né, e o seu gancho, eu acho que Nihus, ele quis justamente isso. Então, quando ele tentou padronizar os tipos de hérnia, ele queria padronizar não só o aprendizado, como também a avaliação. A classificação. Então, você avaliar banana com maçã, tudo é fruto, mas são frutas diferentes. Então, ele tentou estratificar, justamente para entender qual a melhor técnica, qual o melhor resultado, qual o melhor prognóstico. Então, eu acho que o intuito dele maior foi tentar padronizar para ver resultados diferentes. Que é uma grande dificuldade hoje para você fazer comparativo de hérnia incisional. Então, até existe o consenso europeu, que ele tenta padronizar por tipo de incisão, qual a lateralidade, se é perto de eminência óssea, e aí eles somam esses, para ter uma classificação para a gente estar... Será que a sua hérnia incisional... Exatamente. Será que a sua hérnia incisional é igual à minha? Para a gente saber se a sua técnica foi adequada, se o resultado final foi o mesmo. Então essa padronização, essa classificação é necessária para a gente saber com o que a gente está lidando, né? Se a patologia hérnia... A hérnia progrediu muito. Hoje temos umas sociedades transnacionais, nacionais, internacionais, né? Publicações, periódicos específicos, guidelines. Então acho que evoluiu muito a hérnia como ciência, né? Sim. Veio a sofisticação. E sociedade própria, né? Sociedade própria. SBH agora também tem a internacional. É um estímulo aos residentes seguirem o caminho da herniologia, se a gente pode falar assim, né? Que é muito promissor. E talvez respondendo a pergunta que inicialmente foi feita, é que certamente ninguém está operando com uma hérnia, está operando um paciente que é portador de uma hérnia. E já daí a resposta é que sim, existem casos que a gente não deve operar. É diferente de um paciente jovem do paciente idoso, é diferente de com hernia inguinal em um homem ou em uma mulher. E para pegar o tema da hernia inguinal, por exemplo, existem vários trabalhos que dizem que a gente pode sim acompanhar um paciente com hernia inguinal assintomático. Se ele não tem sintoma nenhum, você pode observar. Se esse paciente ele tem alguma limitação, aí não, ele deixa de fazer alguma atividade, ela passou a ser cirúrgica. Já na mulher, normalmente a hernia é cirúrgica. A chance de encarceramento é muito maior e as hérnias inguinais nas mulheres, elas acabam sendo sempre cirúrgicas. Se a gente for para o campo das hérnias umbilicais, pequenas hérnias umbilicais assintomáticas, você pode também só acompanhar, não operar. Muitas vezes a operação vai gerar mais problema do que pode gerar, né? Mais dor, mais incômodo do que o defeito que o paciente portava. Obviamente, você explicando ao paciente que riscos que ele corre, tanto de ter a hérnia, uma eventual possibilidade de encarceramento, quanto os riscos da própria operação. Então, nem sempre a hérnia é cirúrgica. Isso aí que o Rodrigo falou já é uma conduta. Então, se você tem um paciente que, pelo exame físico, você tem uma hérnia, eu queria ressaltar que o diagnóstico de hérnia é pelo exame físico, e você tem esse paciente assintomático, você pode assumir a conduta watchful e waiting. Então, você vai fazer um acompanhamento vigiado desse paciente, que é não operatório, e o que é que a literatura mostra? Que ao longo de 2 anos, somente 1/3 desses pacientes vão se tornar sintomáticos. Então você tem aí em torno de quase 70% desses pacientes que vão passar
muito tempo sem serem sintomáticos, principalmente do sexo masculino, como foi dito aqui. Então, o sexo feminino já tem um risco maior, porque também tem um risco maior das hérnias do tipo femoral. E aí você pode ter outras complicações. Então, é uma estratégia você ficar conduzindo o paciente. Mas eu creio que a pergunta, talvez, seja no sentido de quando você não vai operar sem conduzir. Então, você define que a conduta não é operatória, que é o que antigamente a gente prescrevia uma órtese chamada de funda. Então, o paciente, doutor, vou ter que usar a funda. Então, eu tenho uma história engraçada. Uma vez eu atendi um paciente aqui muito orientado, e ele queria se operar, ele estava recém-divorciado e a hérnia estava atrapalhando esse paciente na vida dele. E aí ele tinha um probleminha, a fração de ejeção dele era 33%. Então, na avaliação do risco... Probleminha. A avaliação, você não pode tomar nem nada para ajudar nada, porque senão com essa fração de ejeção pode ter problema. Mas aí ele foi buscar a avaliação de risco cirúrgico operatório, claro que o risco foi altíssimo, e quando apresentou, eu disse, não, a gente não pode, porque o risco da cirurgia é grande para o senhor, melhor assumir uma conduta não operatória. Ele, inconformado, procurou mais 2 cardiologistas, todos avaliaram com risco cirúrgico altíssimo. Então, no final, ele trouxe os filhos, que ele disse que ia assinar, porque se operasse e morresse, eu disse aqui ao presidente que não ia falar em morte, já falei. Mas se operasse e morresse, a culpa não seria minha. Mas disse, não, mas eu não posso fazer isso. Mas ele queria, porque queria operar, no final a gente conseguiu convencê-lo para ele assumir uma conduta não operatória. Ele ficou muito feliz lá com a funda dele e a gente conseguiu conduzi-lo sem cirurgia. Então eu creio que se o paciente não tiver condições do ponto de vista clínico, status clínico, o risco cirúrgico for muito elevado, você realmente deve considerar uma conduta não operatória, colocando aí na balança o custo-benefício dessa conduta. Admite que casos assintomáticos podem não ser operados? Pois é, Opinião? vou somar aqui alguns detalhes. O Rodrigo falou da hérnia umbilical assintomática, né? E às vezes a gente tem uma cirurgia conjunta, muito comum, né, hoje em dia. Vai fazer uma parastectomia, vai fazer uma histerectomia, vai fazer às vezes uma cirurgia bariátrica, que é um tema até que você colocou aqui. E às vezes a gente aproveita, a gente já vai fazer uma abertura naquela parede abdominal para retirar a vesícula, retirar, enfim. Então, nesse momento a gente às vezes opta por já mesmo assintomática, corrigir a hérnia, porque você já vai aproveitar, né, o ato cirúrgico, né? Então, só lembrar que tem as cirurgias conjuntas, né? Em relação ao que o Gleison falou, acho que é perfeito. Você tem que, primeiro, tratar o paciente, não a hérnia. Então, você tem que ver se o paciente ele é sintomático. E aí, hoje, tem alguns trabalhos que dão escala de sintomatologia do paciente da hérnia, que não é só aquela dor quando o paciente chega encarcerado. É limitação funcional, é limitação no ato sexual, distúrbios miccionais, enfim, tem as escalas que você vai aplicar. E aí, às vezes, isso já interfere na vida do paciente. E aí, a gente tem que tratar ele. Se aquilo está interferindo na vida dele, a gente tem que ouvir as queixas dele e tentar encaixar dentro do tratamento. É óbvio que o paciente tem que ter estados de performance para operar. Ano passado eu operei 4 cardiopatas, o seu está ótimo, dia 33, o meu último foi 29. Então, esse a gente realmente tem que pesar, e ele foi exatamente do jeito que o Guedes falou. Ele veio com a família, disse, doutor, tá atrapalhando meu dia a dia, e eu preciso operar essa hérnia. Fomos de consenso, fizemos o relato de risco cirúrgico, e a cirurgia, né, transcorreu, graças a Deus, tudo bem, mas com todos os cuidados que o paciente crítico deles precisa, né? Óbvio que a gente não fez a laparoscopia, a gente sabe que altera o débito cardíaco e tal, então a gente fez uma cirurgia convencional, fez um Liechtenstein, cirurgia, graças a Deus, tudo bem. Inclusive, coincidentemente, ele voltou hoje, né? A de alta dele agora no 3º mês de atividades, né, gerais, com 82 anos. Eu queria só aproveitar e lembrar, Odilo, que nós temos um caso clássico que a gente não deve assumir a conduta cirúrgica, que é quando nós temos uma hérnia umbilical congênita em crianças menores de 5 anos. Então, tem muito residente aí assistindo. Então, lembrar que as hérnias umbilicais em crianças, elas devem ter conduta expectante até os 5 anos, porque a grande maioria, acima de 80%, fecha espontaneamente. Tu tinha comentado, Gleison, né, sobre o diagnóstico ser através do exame físico, que a gente ensina, né?
E quando a gente usa algum outro, é muito comum o paciente chegar já até com ultrassom, né? Ou então até não acreditar muito que não precise. Tem que ir suadinho. Mas quando é que a gente usa? Por exemplo, ultrassom de parede abdominal ou tomografia, ou qual seria o melhor exame se for usar e em que situação usar? A opinião de você. Eu acredito que uma situação clássica é se você tiver um paciente obeso e que o exame físico vai ficar dificultado por conta da obesidade e um paciente acamado, que você não pode colocar em ortostase, porque quem trabalha com exame físico de hérnia de parede abdominal sabe que tem que examinar o paciente sempre em ortostase em decúbito dorsal. Então, se você tem um paciente que não pode ficar em ortostase ou por algum motivo não pode fazer manobra de valsalva, então seria um momento de você solicitar um exame auxiliar no diagnóstico. Eu acredito que o ultrassom de parede tem a relação custo-benefício muito boa para poder detectar se o paciente tem ou não uma hérnia. Mas aí vai depender muito de caso, porque dependendo, se for uma hérnia incisional, é melhor realizar uma tomografia ou uma ressonância para poder fazer essa avaliação. Mas se for uma hérnia inguinal, o ultrassom de parede já estaria de bom tamanho. Eu acrescento até do Gleison, em relação não só à obesidade, pacientes com cirurgias prévias, leia-se abdominoplastia. É muito difícil você fazer, às vezes, a análise das hérnias, seja ventrais, sejam inguinais, com abdominoplastia completa. Às vezes tem fibrose, a gente confunde, às vezes, se é uma dobra da aplicatora, se é alguma coisa, e também as pacientes com fanistil, né, incisão para cesárea, esterectomia aqui, suprapúbica, que também confunde às vezes. A gente não sabe se é do fanistil mesmo, se é uma inguinal direta, e aí fica um pouco na dúvida. Então, nesses casos, eu sempre peço também exame de imagem, seja de ultrassom, que é uma sensibilidade e especificidade muito boa, tomografia com o valsalvo, que também melhora ainda a sensibilidade. O inverso é super importante também de ser notado, porque o paciente que faz, hoje em dia, o acesso ao exame é muito corriqueiro, e o paciente chega com um exame que mostra que é uma hérnia, mas esse paciente ele não tem propriamente um sintoma da hérnia. Mas, talvez importante, ele tem sintoma de outra coisa e tem um diagnóstico de hérnia. E, de repente, o cirurgião, talvez, ou não ter se atentado para colher uma história mais minuciosa, esse paciente ele pode ir para uma cirurgia, para a rinoplastia, e não resolver o problema que ele tinha. Ele podia ter uma pubite, por exemplo, ele podia ter alguma queixa muscular, e a hérnia não era a causadora do sintoma. Então, não operar o exame, operar o paciente. O exame vem depois que você fez o exame físico, como o Gleison muito bem falou. Quando o paciente já vem com o exame, e você não se atentar para colher uma história bem feita, você pode operar um paciente, mas que o sintoma seja de outro E sítio. acontece, viu, Rodrigo? Ano passado, em janeiro do ano passado, eu operei um cara jovem que jogou bola, sentiu uma dor mais aguda. E aí, né, foi para o consultório, inclusive encaminhado de um urologista, ele achava que era alguma coisa testicular, enfim. E aí, na verdade, ele tinha as duas coisas. Ele tinha uma hérnia inguinal, só que com um lipoma volumoso, no canal inguinal, e Que geralmente dói e não aparece muito. Só assim. que é o que já a gente pode discutir também. Mas o que é que aconteceu? A dor dele era mais lateral, parecia mais uma dor trocantérica ali do que propriamente na região inguinal. Só que irradiava e ele achava que tudo era uma coisa só. Por isso que eu falei que a gente tem que procurar, né, Rodrigo? Ele falou, qual é o sintoma, qual é o agravo que o paciente está sentindo. E aí, quando eu fui examinar, a dor e a limitação dele era no trocânter. Então, quando ele foi ver, ele tinha realmente uma tendinite, né, da região do trocânter. E ele foi tratar as duas coisas, né? Ele foi primeiro tratar a parte ortopédica, melhorou. O sintoma dele era mais a dor ortopédica, mas lógico, ele tinha um desconforto, estava atrapalhando, e ele acabou também optando por fazer a rinoplastia no outro momento. Mas a gente conseguiu separar os dois problemas dele, entendeu? Então, é importantíssimo. Usariam com a afirmação de que uma hérnia, quando está domiciliada, precisa sempre de por exemplo, uma tomografia, planejamento. Aí ventrais, aí vamos expandindo sempre raciocinando as hérnias inguinais, as ventrais, as incisionais e as gástricas subilitais. Pronto. A hérnia domiciliada é um caso bem específico. Antes de tocar nesse assunto, eu queria só dizer que a gente está vivendo um problema filosófico. A gente ensina para o aluno, a gente ensina para o residente que o diagnóstico de hérnia de parede é um diagnóstico clínico, através do exame físico. Mas para ele conseguir autorizar a cirurgia
tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública, ele precisa do exame comprobatório. Então o aluno fica perguntando, e aí, é para fazer o quê? É para solicitar o exame ou confiar no meu exame físico? Eu ainda digo mais, e lanço aqui com a licença aqui do moderador. Se um exame auxiliar diagnóstico vier comprovando que o paciente tem uma hérnia e o seu exame físico disser que não tem hérnia, vocês operariam? Eu vou talvez até complementar. E o contrário? Por exemplo, quando você recebe o paciente de um colega, esse paciente ele já foi operado, às vezes por um terceiro ou por você mesmo, e uma ultrassonografia mostra que tem hérnia e você faz ter que ficar operado. Mas o ultrassom mostra que a hérnia teria recidivado, o exame físico você não enxerga nada e o paciente está bem, não tem sintoma. Às vezes, no ultrassom, principalmente quando, por exemplo, há uma ponte feita, tem um orifício maior e a tela faz uma ponte, o ultrassonografista ele não enxerga a musculatura ali naquela região, a tela não vai ser vista e ele descreve aquilo como um defeito da parede. Se ele não tem a informação do paciente que foi operado, por exemplo, ele vai descrever aquilo como uma hérnia. Se ele tivesse atentado talvez para uma manual valsalva, alguma coisa durante o exame, ele não ia ver nada passando. Mas o defeito ele descreve como se for uma hérnia. E o paciente chega como se houvesse uma recidiva. Então assim... Na verdade, até um pouco diferente. Ele chega sem queixas. Sim, sem queixa. E aí esse é o detalhe. Mas a pergunta, com licença, Walter, é se o paciente é assintomático, o exame físico é normal, mas ele fez por algum motivo ultrassom. E o ultrassom mostrou que tem hérnia inguinal bilateral. E ele responde um caso que fiz mês passado com a MJF. Na verdade, mais uma vez, o Rodrigo foi muito feliz no comentário. A gente tem que operar o paciente, não por defeito, não a hérnia, né? Lembrar que 20% dos pacientes ele tem bilateralidade. Então, ele tem uma hérnia da direita e tem a esquerda e assintomática, muito comum, né? E às vezes a gente faz o diagnóstico no nosso inventário, não tem nem no exame físico, nem na imagem. Quando a gente passa o laparoscópio, a gente vai fazer uma TAP, a gente vê um pequeno defeito, um alargamento do anel, enfim. E aí a gente faz o diagnóstico. É para operar aquele momento? Na minha visão, não. Porque se o paciente não está sintomático, não está queixoso, você viu que ele não tem um risco iminente de uma complicação, do encarceramento e estrangulamento. Você vai trazer, às vezes, um malefício em manipular aquela região que está estável para colocar uma prótese. Então, nesse caso, eu não mexo. Nem quando eu encontro com machado, né, intraoperatório, até porque eu não combinei com a paciente, ou quando vem de um exame que o paciente é totalmente assintomático no contexto que nos garante segurança. Uma hérnia pequena, sem conteúdo de alça dentro, aí normalmente eu não indico, né? Mas assim, quando a paciente, aí eu falo, paciente jovem, ativo, esse doutor, mas eu vou precisar operar talvez no futuro próximo, aí eu até pondero, só uma chance grande ela evoluir com sintomas, com enfraquecimento dessa sua musculatura, atrapalhar, e aí se você quiser, também não está errado operar nesse mesmo contexto, mas não é obrigatório. Então acho que é sempre as ponderações do que o paciente está sentindo para a gente indicar com mais qualidade. Eu provoquei aqui a pergunta, a gente estava num evento, não sei se vocês lembram, você estava lá, Odilo, você estava lá, Walter, no Cabana Del Prime foi feita essa pergunta e 30% dos presentes disseram que operariam. E aquilo ali, sim, me impactou. Porque, por exemplo, respondendo aqui o Rodrigo, se o paciente tem um ultrassom mostrando uma possível recidiva, mas o meu exame físico diz que não tem recidiva, eu não opero. E aí eu vou perguntar, claro, se o paciente tiver assintomático. Então, se ele tiver assintomático, agora se o meu exame físico for discordante com a anamnese do paciente, aí você tem que rever e lançar mão de outros exames auxiliares. E aí eu entro aqui agora na resposta da pergunta aqui do Odilo, perguntando sobre uma hérnia domiciliada. Eu acho que a hérnia domiciliada sempre é bom você fazer uma programação, para evitar ter o dissabor de ter uma síndrome compartimental. Então é bom fazer uma tomografia e avaliar o tamanho, uma volumetria do conteúdo para comparar com o continente. E aí você vê se é possível você fazer esse reparo sem ter uma complicação do pós-operatório de síndrome compartimental. Vamos continuar, é tão interessante que a gente ainda estamos nas indicações, né? Vai-se embora. Posso só aproveitar que o Ex falou, e o Rodrigo, e eu recebo demais isso no consultório. O paciente chega, né, e eu doutor, operei,
tô tudo tranquilo, mas eu fui fazer um ultrassom de check-up. Esse tal de check-up às vezes atrapalha. E aí o colega veio e vê exatamente essa tela em ponte, né? Porque assim, só para o pessoal entender, muitas vezes o defeito é pequeno e a gente não fecha o defeito herniário, né, do assoalho inguinal para colocar a tela. A gente faz só a sobreposição da tela, né? Então, tá aqui o defeito e você coloca. Se eu faço ultrassom aqui, eu vou identificar o orifício, né? Mas ele está lacrado com a tela, tá? Inclusive, os consensos mais recentes, eles pedem, quando o defeito é maior que 4, 5 centímetros, você fechar o defeito primário, fio farpado, um fio inabsorvível, para depois posicionar a tela, né? Tanto para você realmente ter um reforço, né? Ter um duplo fechamento, como para você evitar a sensação do push, né? Que é aquele projeção da tela para dentro do defeito, né? Então, muitas vezes, você tem que ponderar, e aí o que é que atrapalha? É o comentário do radiologista. Não, rapaz, voltou tua hérnia. Ou tem alguma coisa ainda dentro da hérnia, porque às vezes o colega ajeitou o defeito, corrigiu o defeito, mas não retirou o lipoma de cordão. É uma outra coisa que às vezes é sintomática e você é muito sutil. É um desconforto mais do canal inguinal, um aumento do volume da região inguinal, que não tem muita relação à toa que você corrige o defeito com a tela e o paciente continua com desconforto. Então, você tem que realmente ter um cuidado na anamnese, no exame físico e, eventualmente, no ultrassom. Então, também quando você precisar utilizar um ultrassom bem feito, uma pessoa que tem o entendimento da anatomia cirúrgica. Vamos lá. Pessoal, um caso, uma situação outra específica que eu coloquei aqui, mas eu acho que botei nas primeiras porque eu acho importante, é a obesidade e as hérnias, né? Como é que vocês veem essa questão? A gente trabalha no SUS, todos nós aqui, e são duas chagas de saúde pública, a obesidade, as hérnias, principalmente as incisionais. A gente faz ambulatórios contraindicando momentaneamente, né? Às vezes hérnias sintomáticas, é uma situação diferente do que a gente falou aqui. Normalmente o paciente é sintomático, a hérnia se avoluma dia a dia, né? E o paciente tem uma obesidade que joga os números dos resultados todos contra o sucesso dessa cirurgia. Como é que vocês procedem nessas situações? Aí o mundo ideal e o que a gente vive. O ideal é tratar a obesidade e depois operar a hérnia. Claro que se esse paciente está em situação de urgência, ele vai para a cirurgia como ele está. Mas se é um paciente que, ok, tem sintoma, mas ainda não está encarcerada, não está estrangulada, não tem sinal nenhum de sofrimento, ele deve tratar esse paciente da obesidade e mais magro operar, porque você vai melhorar índice de tudo. A recidiva é maior na obesidade, a infecção é maior na obesidade, seroma é maior na obesidade, esse paciente vai ter potencial de complicação de uma correção de uma cirurgia, que é por muitos, considerado simples, mas como o Walter muito bem disse, ela diz simples, não tem absolutamente nada, principalmente as hérnias incisionais, que por vezes para corrigir, não é simplesmente fechar o orifício e colocar uma tela, como muitas vezes é o que a gente mais vê, fechar o orifício e colocar a tela no onlay, uma tela sobre o defeito no subcutâneo. Essa é talvez a última das correções que a gente fazer a opção. Ela tem indicação, mas não seria a primeira. Num paciente obeso, com chance de infecção, então, primeiro, tratar a obesidade, e aí tem as diversas formas de tratamento da obesidade, não necessariamente eu estou falando aqui de uma cirurgia bariátrica, mas encaminhar para um serviço onde tem um nutricionista, onde tem um endocrinologista, com ou sem medicamento, onde tem um psicólogo para tratar uma ansiedade, uma associação com o educador físico, mas você muito bem citou SUS. A gente vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso no SUS, menos no serviço privado, mas não por isso é uma doença de tratamento fácil, muito pelo contrário, uma doença crônica, difícil de tratar. E quando a gente tem pacientes bem mais obesos, pacientes com obesidade severa, ou mesmo com obesidade mórbida, aí não tem dúvida. Talvez a cirurgia bariátrica primeiro e depois a eventual correção dessa hérnia incisional. Aí se vai ser aberta durante uma cirurgia plástica, porque tem excesso de pele, se vai ser laparoscópico ou mesmo romódico, é uma discussão que a gente vai ter um pouquinho mais para adiante. E fora a indicação de bariátrica, Rodrigo, você admite no IMC de obesidade grau 1, por exemplo,
ou mesmo no sobrepeso, você impõe alguma de rotina ou com frequência, alguma meta de peso pré-operatória, tu estipula? Eu acho que, assim, perder peso sempre vai fazer bem, quando o paciente tem obesidade, não pura e simplesmente pelo defeito e pela cirurgia, mas por outras comorbidades que o paciente porventura tenha. Se ele é hipertenso, ele vai melhorar. Se ele tem diabetes ou pré-diabetes, ele vai melhorar. A chance de sucesso, não só de desfecho do fechamento, né, da hérnia, mas clínico, vai melhorar com a perda de peso. Mas para ser objetivo, eu acho que paciente que tem obesidade, ele tem índice de massa corporal acima de 30. Eu sei que o IMC ele não é, vamos dizer, 100%, se o paciente tiver muita massa muscular, o IMC vai subir, mas isso não é um problema. Está falando aqui de obesidade. Vamos já dizer, e partir do princípio, que ele aumentou de peso porque ele engordou, e não porque ele está em anabolismo, atividade física. Então, ele engordou, ele tem mais de 30 de índice de massa corporal, acho que vale a pena fazer esse paciente perder peso. Então, o paciente chegar ali a 27 de IMC, esse paciente que tem 30, vai fazer muito bem a ele. Isso vai fazer ele perder, dependendo da altura, 5, 6 quilos. Isso vai trazer um benefício enorme. Se esse paciente tem mais de 35 de índice de massa corporal, ele já tem obesidade severa, eu não tenho nem dúvida que assim, o tratamento ideal para ele é ir com a cirurgia bariátrica e depois operar a hérnia. Ele pode não querer ir para a cirurgia bariátrica, por algum motivo ele não quer ser submetido a uma cirurgia para a obesidade ou a cirurgia metabólica. Aí ele vai ter que ter uma perda de peso maior, assim, independente de operar ou não, ele vai precisar de psicólogo, de nutricionista, de atividade física e de endocrinologista, com ou sem a operação. Mas operar uma hernia incisional num paciente de mais de 35 de IMC seria uma exceção, não uma regra. E detalhe, viu, Dilo? Quando a gente fala de paciente obeso, não é, como o Rodrigo falou, não é tratar o peso, né? Sabe disso, todo mundo aqui dos 4 operam cirurgia bariátrica. É um paciente sarcopênico, um paciente desnutrido e um paciente cheio de comorbidade, inflamado e um paciente cheio de comorbidade. Então, o peso eu acho que talvez seja um dos melhores problemas. Mas se você tem um paciente que é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tudo para você ter uma pior cicatrização. A menor das doenças dele, a menor doença que ele traz é a hérnia. Uma pior qualidade de musculatura. Eu vou dar como eu sempre falo para ele, eu vou dar ponto no papel molhado, rasgado, né? Posso colocar o melhor fio que tiver, a melhor técnica que tiver, a melhor tela que tiver, e aí a gente não vai ter o melhor resultado, tá? E normalmente esses pacientes, mesmo você insistir, ele vai ter algum outro tipo de complicação. As mais comuns, infecção, hematoma, seroma, né, na verdade, infecção, mas as outras também, às vezes, mais fácil ter telectasite, compensação do diabetes da tração dele. Então, o paciente difícil você manejar também no pós-operatório, né? Então, lá no JF a gente tem um cutócio, a paciente acima de 35, ele vai ter que perder peso, cirúrgico ou clínico, tá? Entre 30 e 35, a gente vai melhorar o manejo dele, mas vai dar alguns outros cuidados, tá? Melhorar a parte laboratorial dele, fazer que o paciente volte a ter uma atividade física, pelo mínimo, para ele motivar aí uma perda de peso no futuro. E abaixo de 30, a gente entra num protocolo, entre aspas, de normalidade para indicação. Mas é um capítulo doloroso aí para você indicar uma cirurgia de hérnia, seja inguinal ou ventral. Vocês acham que o portador de hérnia deveria ser priorizado para a cirurgia bariátrica? Tem as indicações, né? Se o paciente é super obeso, ele ganha nisso, mas o paciente que tem potencial de complicação, seja pedra na vesícula, seja hérnia, na minha visão ele ganha na fila de indicação dos pacientes que não tem, né? Ele pode complicar, né? A gente sabe que o paciente com colelitise, ele tem uma complicação, né, somatória ao longo do tempo. A hérnia, a gente não tem muito essa previsibilidade da complicação, mas a gente sabe que pode complicar. Então, na minha visão, eu acho que sim, a gente deveria agilizar esse processo para ele não complicar. Tem duas questões, uma relacionada à via de acesso, que eu acho que vai fazer diferença nesse tipo de paciente. Então, se você tem um paciente ali de 30 de MC, assim, a opinião de todo mundo que está aqui, mas para mim faz muita diferença se eu entro por vídeo, por robô, por aberto. Esse paciente é muito mais para vídeo robótica do que para cirurgia aberta, pela obesidade. Se incisar um paciente desse, a chance de infecção é muito maior numa cirurgia aberta do que numa cirurgia minimamente invasiva. E outra, recentemente, o nosso professor, Dr. Fernando Siqueira, publicou a tese
doutorado dele, onde ele fala exatamente, a tese é justamente sobre priorizar escala, né, de prioridades dentro de uma unidade de cirurgia bariátrica e metabólica, que paciente que ele traria mais para o começo de tratamento e outro mais para o final. Eu acho assim, uma iniciativa fantástica. Ao mesmo tempo, me preocupa muito, porque toda vez que me pediram para tentar montar uma escala de prioridade, isso dá um problema sério, que só vai operar a prioridade, o outro não opera mais nunca. Então, isso é terrível. Você, Porque, em tese, a hérnia não é uma comorbidade sem obesidade. não. Então, quando cruza Mas aí se eu faço isso, por exemplo, o que acontece é que na unidade que eu coordeno, lá no Hospital César Calço, se você diz assim, vamos operar com prioridade super obeso, só opera super obeso. Quem não tiver super obesidade vai ter que esperar ficar super obeso para operar. Essa é a grande verdade do fluxo. Vamos operar então diabéticos. Diabético vai ser prioridade. Acabou, só diabético. Quem não for diabético não opera mais. Então é difícil você implantar no final das contas. O ideal é que a gente tivesse volume, e aí aqui eu fazer a menção honrosa ao início de mais um programa de cirurgia bariátrica no estado, que é lá no HGE, onde está o Odino, coordenado lá pelo professor Olavo, que está no serviço com grandes outros cirurgiões. Então hoje tem o Hospital César Calço e o Hospital das Clínicas, os dois começaram juntos ali em 2002, o Hospital Zé Martiniano e Alencar, e agora o hospital, nosso grande professor, né, eu digo meu guru, professor Paulo, do Paulo Marques, e agora o HGF. E no interior, lá no Cariri, tem um volume importante de cirurgias bariátricas sendo feitas no SUS, que quem está coordenando lá é o doutor Nélio Barreto. Em relação à pergunta, é muito interessante. Eu acho que a gente tem que centrar a resposta no paciente. Por exemplo, uma hérnia femoral no paciente obeso, você vai pedir para ele perder peso? Uma hérnia que tem um potencial de complicação com encarceramento e estrangulamento alto. Então, acho que a gente tem que centrar a questão no paciente. Então, avaliar. Às vezes, até a obesidade é diferente. Uma obesidade mais centrípeta. Então, eu acho que isso tem que ser avaliado. Então, depende muito do que você vai combinar. Eu vejo que o paciente que tem obesidade vai ter um aumento da PIA, da pressão intraabdominal. Aumentando a pressão intraabdominal, ele aumenta a chance de ter uma complicação. Então, deveria sim haver uma previsibilidade para poder tratar esse paciente de uma forma mais precoce. Mas eu acho que vai depender muito aí do bom senso do paciente. A gente recentemente estava numa sessão... Não fecha um número assim. Eu não fecho o número, eu acho que depende da avaliação do paciente. A gente estava numa sessão que veio aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele falando na apresentação dele que o Mike Tyson, por exemplo, tinha um IMC de quase 40. Mas é o quê? Um IMC de massa magra. Então, IMC de massa magra. Então, eu acho que a gente tem que realmente, assim, avaliar individualmente o paciente, ver custo, ver benefício, para poder determinar a conduta para esse paciente. Maravilha. Vamos passar... Consegue, Rodrigo? Por favor, pessoal. Vamos iniciar aqui os vídeos para a gente entrar agora nas hérnias de virilha. A laparoscopia, se eu posso fazer o intercâmbio nisso aqui enquanto eles colocam... Olha, né? Sempre que a gente vai discutir esse assunto, e foi assim quando a gente saiu da cirurgia aberta, saiu não, né, que ninguém sai, a gente associa a laparoscopia, associa a cirurgia robótica, eu vejo desse jeito, mas era assim, a laparoscopia vai substituir a cirurgia aberta, era uma pergunta, e agora a nova e a robótica vai substituir a cirurgia laparoscópica, e em 30 anos de laparoscopia, a gente ainda no Brasil, para as operações que a gente pode fazer por via laparoscópica, a gente consegue fazer 20%. As outras 80%, elas continuam sendo feitas por via aberta. Então a laparoscopia, por mais que mais de 30 anos tenha, ela não substituiu. E há cirurgias que por mais que exista a possibilidade de cirurgia laparoscópica, você ainda vai fazer aberta por alguns outros motivos. Por exemplo, quando você tem que ressecar grandes porções de pele, fazer uma dermolipectomia, o paciente que tem abdômen em avental. Então, eu não vejo substituição, eu vejo a associação. De modo que a gente vai continuar tendo que aprender a operar aberto, a laparoscópio, onde além, e todo mundo daqui a pouco está operando também por via robótica. Pronto, e só para complementar o que o Rodrigo está falando, eu acho que assim, a doença
não mudou, né? Assim, mesmo. O que mudou, o que associou foram as 17, as opções. O que mudou realmente nesse longo tempo foram as técnicas que antes não usavam próteses, hoje usam. A gente tem aí o uso da tela desde 89 para cá, né? E isso e a qualidade do tipo de próteses, né? Então até trouxe algumas aqui, ó. A gente sabe que elas foram melhorando ao longo do tempo, né? O tipo de polímero que foram adequando e também a quantidade de opções. Antes a gente tinha tela fibroporosa, né? Com gramatura muito alta, muito densa, né? E hoje a gente tem no mercado, né? Telas mais soft, né? Com uma porosidade maior, com a gramatura, né, intermediária ou menor, para a gente adequar o perfil do paciente precisa. Então, a técnica, né, foi se organizando ao longo dos anos, ao longo das décadas, como eu falei aqui na história, mas realmente o acesso multiplicou. A gente tem agora os 3 grandes acessos, e as próteses também evoluíram muito, né, até chegar ao ponto que a gente tenha as revestida com celulose, por exemplo, né. A minha tese de doutorado foi numa confecção de um blend polimérico para substituir a celulose. Eu usei a ACP, que é a base de ado de coco, para fazer uma tela dupla face. Essa foi a minha tese. E acho que é isso, a evolução que o Rodrigo falou, agregar tecnologia agora, né, ao tratamento dessa doença, que não vai sumir, né? Líder, só para ilustrar o que eu estava falando, quando a gente olha esse paciente aqui, ele está em decúbito dorsal, a gente não está vendo o avental. Mas valeria a pena entrar minimamente invasivo para corrigir um defeito grande com um paciente com abdômen avental, onde a gente vai ter que fazer uma retirada grande de pele e subcutâneo? Não, então a gente vai ter que aprender a fazer a cirurgia aberta, com separação de componente, pintar, e aí a gente vai discutir mais para diante como foi a colocação de tela retomuscular. Não é simplesmente ir lá e operar. E há outras situações que a gente tem hérnias grandes que você talvez não tenha condição de entrar, como agora aqui, e aí ela vai deixar o vídeo passando para vocês comentarem. Aqui a gente está minimamente invasivo e está por laparoscopia. O vídeo está acelerado em 5 vezes, mas está sem meditado para a cirurgia inteira, certo? Então, há pacientes com defeitos muito maiores, inguinais, e que a gente talvez vá fazer a opção por entrar por via aberta, porque não entraria por laparoscopia, mas aí a robótica traz a chance da gente entrar por via minimamente invasiva, porque agora com o auxílio do robô a gente consegue muito mais do que conseguiria só com a laparoscopia. Então, qualquer paciente das 4, se você comentar alguma coisa, isso aí a gente está fazendo a abordagem medial, e ali o que a gente viu foi o pub, né? Até onde a gente vai descolar o retalho. Nós estamos com a técnica totalmente abdominal, né? Pré-peritoneal. A gente vindo comentando já aqui sobre os limites da laparoscopia, que era outro tópico, né? A questão de cirurgias abertas, né? E as telas. E aqui nós estamos entrando no primeiro grande assunto, é a técnica preferencial de todo mundo, hernia de virilha. A TEP está abandonada. Abandonada? Assim, eu não diria abandonada, mas eu acho que o cirurgião laparoscopista ele está mais habituado a esse ambiente, ele está muito mais em casa desse ambiente aí, talvez por isso, né? Do mesmo jeito que as lombotomias, por exemplo, para nefrectomia, os urologistas entravam, quando entravam por via aberta, por lombotomia, e no começo havia a abordagem retroperitoneal para as nefrectomias. E com o tempo, e pela laparoscopia, cirurgiões laparoscopistas fazerem, também preferiu-se entrar por acesso abdominal. Então, acho que isso é muito mais o ambiente que a gente acaba dominando muito mais. E a gente não dispõe, para fazer um TEP, a gente não tem todo o tempo, por exemplo, um balão para fazer, aquilo ali é um anel extra. Não é TEP, isso é a verdade. Admita muito a gente evoluir no ETEP. Que o TEP tem uma grande indicação. A literatura coloca que um paciente que não tem status para fazer uma anestesia geral, você pode fazer um TEP com o bloqueio. Eu particularmente não gosto, porque se você precisar converter, você vai converter um TEP no TAP. Aí vai precisar converter o bloqueio na anestesia geral. Então, particularmente, eu não gosto. Mas tem essa indicação
Eu já fiz alguns TEPs com bloqueio, mas sempre pacientes com hérnias primárias, pequenas, então casos muito bem selecionados. Inclusive um colega cirurgião chegou e falou, rapaz, eu quero operar, mas eu não quero ter anestesia geral. Eu disse, rapaz, mas você é cirurgião, não quer ter anestesia? Eu disse, não quero exatamente por isso. Essa hérnia, ela estava encarcerada e o interessante é que a gente está fazendo a abordagem posterior de uma cirurgia de um paciente que tinha sido já abordado na anterior. E a gente não encontra, né? Não se bate com fibrose. Ali em cima a gente vai ver fio, vai ver a tela da cirurgia anterior, uma pontinha dela. Foi um Liechtenstein breve. Foi um Liechtenstein prévio. Então o paciente tem um Liechtenstein prévio, a hérnia é uma hérnia que está recidivada, mas que por via minimamente invasiva, está em orifício. Na realidade é um orifício femoral, talvez já fosse uma hérnia femoral e a correção não foi um McVeigh, por exemplo, e a hérnia está ali. Ou não, esse paciente apareceu depois com uma outra hérnia, e isso é uma possibilidade. Deixa eu dar os assuntos aqui. Se você se deparar com uma recidiva laparoscópica, necessariamente as outras cirurgia aberta, ou você encara uma laparoscópica? O consenso, né, tanto europeu como americano, ele fala que o ideal, se você entrou o aberto, faça a recidiva por vídeo e vice-versa. Só que a gente tem, né, o atrevimento do cirurgião e a gente vamos tentar mais uma vez. Dá uma olhadinha, né? O consenso é esse, até porque quando a gente está fazendo um consenso, a gente está falando para o público geral, para todo mundo que opera a hérnia. Tem uma pulga pequena, uma pulga média, e eu penso. Então vamos quer ir para o simples, operou aberta, vai para a laparoscopia ou para a robótica. Operou laparoscópia, vai para aberta. Você não vai dar de frente com tecido fibroso, você não vai dar de frente com a reoperação. Né? Você vai tecido. Agora, serviços com experiência, serviços de referência, eles voltam. Você entrou, você pode voltar. Acho que eu vou lá para laparoscopia Também. Então, um upgrade nesse atrevimento dos cirurgiões. Então a gente construiu na real. Operar, vocês entram por vídeo de novo. Eu entro de novo. Eu entro de novo. Paciente. Mas isso é uma coisa que eu depende, né? Não é sempre. Se tiver uma área virgem, eu entro pela área virgem. Então, se tiver uma recidiva laparoscópica, eu entro pela via aberta. Agora vem a outra questão. Se você operou aberto e operou laparoscópico e tem uma recidiva, eu discuti muito isso com o Marcelo Perosa, para saber, Marcelo, rapaz, e aí? Excluído, rapaz, não tem opção. Tem que entrar por laparoscopia. E aí eu concordo. Só que aí a gente tem que lembrar que uma área que foi manipulada laparoscopicamente, ela está muito mais aderida. Então a chance da gente ter aí qualquer tipo de lesão, é uma chance muito maior. É importante a gente ver, porque essa dissecção tem que ser uma dissecção muito delicada. Mas claro, você com a experiência, você vai sabendo até onde você pode ir, sabendo reconhecer bem a anatomia, exato, respeitando todas as zonas, né, o triângulo de Doom, a zona elétrica. Então você vai respeitando tudo para poder fazer a melhor cirurgia possível com o menor dano. Mesma cirurgia, também um recidivo, agora por via robótica, certo? E aí já aproveitando para falar uma coisa que a robótica traz, a outra cirurgia está acelerada 5 vezes, essa aí também está. E o câmera que me faz a cirurgia laparoscópica é um câmera muito bom, um cirurgião que está com a câmera. Mas não tem como, numa imagem aumentada 5 vezes, você não ver algum tremor. Já na robótica, a câmera é parada. Então ela pode aumentar para 5 vezes, para 10 vezes, para quantas vezes for, que você vai ter uma imagem muito parada. Essa já é uma grande vantagem da cirurgia robótica. E aqui você pode, quem quiser, né, fazer comentário com relação à anatomia. Esse é um paciente que tem obesidade. Então, aí é o flap peritoneal, a gente tem a epigástro anterior, a face, né, no teto da Sequênciazinha de reparo. Seria bom cada um falar a sua sequênciazinha de reparos com essa padronização da DAP. Como é que é a tua sequênciazinha de reparos anatômicos? Tem assim, eu sigo muito o professor Marcelo Furtado, ele escreveu muito sobre isso, ele publicou sobre isso. Então, uma publicação muito, acho, excelente dele, que é a gente faz a incisão no flap peritoneal e vai ali em direção ao púbio, para identificar medialmente o osso. Né? O primeiro para ser isso. Depois que você reparar o pulpo, você vai para a lateral, ou o contrário, tá certo? Mas você deixa a hérnia pro
pro final, você deixa o meio pro final. E aí você vai para lateral e na lateral. Aí tem os reparos. Qual é o reparo lateral? Até onde a gente deve dissecar? Normalmente até o psoas. Então você enxergou o psoas, você pode parar a sua dissecção lateral. Aí você tem Cooper, né? A medial. Comum quando tá aprendendo, não ir o suficiente. Não, você não precisa ir lá e vai. Você enxergou e pronto. Então você tem que criar um espaço para colocar a tela. Você não vai colocar a tela pequena porque secou pouco. Você vai tentar colocar uma tela que passe do teu defeito. Então na hora que a gente circular medial, ó, tá dissecado. Aí você vem lateral, dissecamos já e vimos psoas. Aí você parte para a hérnia, aí vai dissecar os elementos. Ó, os elementos, sem pinçar os elementos, ó. Sem usar a pinça, traumatizando os elementos. A ação é no flap, não nos elementos. Eu vou só aproveitar a menção, né? O Marcelo tem esse artigo dele, que é um artigo clássico, né? De 2019, mas é do ciclo triângulo, né? E só que eu faço um pouco diferente dele, né? Ele começa com a zona 1, com a zona 3, liberação lateral, e depois triângulo medial, e por último a dos vasos, né? Eu faço um pouco diferente, porque eu percebo que a lateral, o paciente mais magro, ele às vezes a gente não consegue aquele plano, né, da interface dos dois planos peritoneais. Já quando eu pego o ligamento mediano e traciono ele e já começo por medial, eu já abro esse fletter em direção ao cúbus mais fácil. Relaxa o periférico pro lado direito. Então, às vezes até decepa ele inteiro e eu não tenho essa dificuldade de achar o folheto peritoneal, né, parietal e o visceral. Então eu consigo um acesso melhor. A minha visão diferente do Marcelo, o resto é igual. A diminuição dos triângulos, a identificação do triângulo da dor, da morte. Já que o Marcelo virou assunto, vocês abandonam o sacanear em alguma situação? Ele gosta de abandonar. Se for uma hérnia encarcerada que você tiver com muito problema, Fazia muito na cirurgia aberta. Deixava pra lá. se for uma hérnia que está encarcerada, muito difícil de secar, secciona o saco e depois você vai rafiar ali o flap do peritônio. Eu queria só chamar a atenção, normalmente assim, a cirurgia videolaparoscópica, ela tenta seguir os passos da cirurgia aberta. Só que nas hernioplastia foi um pouco diferente, porque a gente passou a utilizar telas com maiores diâmetros para preencher todo o orifício nipectino de Frouchot. Então, tanto é feito por laparoscopia como pela plataforma robótica, você tem que preencher. Então, normalmente nós usamos telas com diâmetros bem maiores. Quanto uma tela de cirurgia aberta, você vai usar uma tela ali, talvez 7.000 por 15, uma cirurgia ou menor. Então, uma cirurgia por via laparoscópica com plataforma robótica, você vai utilizar uma tela aí 12 por 15, ou às vezes até maior, dependendo do tamanho do paciente. Isso, até 12 por 17, então você utiliza próteses bem maiores. Só fazer com a menção, a gente falou sobre o acesso nessa A ilíaca e ali os linfonodos, né? lembrar das cirurgias prévias, né? E aí, uma das dificuldades que eu já fiz uns 3 pacientes com próstata radical prévia ou laparoscopia. É um desafio, né? O rétice ali muito aderido, né? Fibrosado, risco de você entrar na bexiga, de sangramento ali no arco púbico. E aí, nesses casos, às vezes eu pondero e fazer aberta, né? A robótica minimizou um pouco isso, mas tecnicamente é bem mais difícil. Eu já deixo o paciente avisado. Normalmente é o paciente que eu sondo, né, que normalmente eu não faço sondagem vesical, né, ou guilhotina, né. Na residência eu aprendi com o Dr. Albino Sorbello a sondar. Aí ao longo do tempo a gente também, nosso time de cirurgia diminuiu. E aí eu trazendo várias vezes com o Marcelo, o Morrel, a gente faz, o paciente faz urina antes de ir para a sala, já é uma cirurgia normalmente tranquila. Normalmente mesmo as bilaterais, né? Mas nesse caso, eu já tenho um pouco mais de cuidado, deixo sondado e falo que é um caso possível de conversão, né? Aberto. Walter, pior do que o paciente da prostatectomia, eu acho o paciente que fez radioterapia pélvica. Esse paciente, se você puder fugir da pelve, fuja. Porque aí o risco de ter lesão de bexiga ou lesão de alça intestinal é muito maior. Então é importante que você saiba que você não tem que adaptar o paciente à técnica. Você tem que adaptar a técnica ao paciente, para que tenha a melhor resposta. E aí, Odilon? Quem é que entrava aí por laparoscopia, né?
E aí, só para contextualizar, tinha super obesidade, um IMC de quase 60. Foi feito primeiro uma cirurgia bariátrica. Esse paciente ele perdeu peso, ele já tinha uma queixa muito importante da hérnia, talvez um dos motivos importantes de ter ido procurar assistência foi a hérnia. E depois de 6 meses de operação e muito sintomático, a ideia não era operar logo, a ideia era levar o paciente até 1 ano e meio de operado, com toda a perda de peso, entrar com a cirurgia já para corrigir o avental, e corrigindo o avental aberta, técnica aberta, fazer a correção das duas hérnias, porque tem hérnia dos dois lados. Tem uma hérnia grande à esquerda que quase não dá para ver, porque tem uma hérnia gigante do lado direito. E aí, no meio do tratamento, esse paciente muito sintomático pediu para ser tratado logo. E aí a gente ainda tem um paciente com 38 de índice de massa corporal para fazer uma cirurgia aberta, onde a gente não vai nessa hora fazer uma abdominoplastia. E aí a gente usou, eu vou entrar aqui por técnica minimamente invasiva, por laparoscopia. Eu acho que talvez poucos cirurgiões ou talvez ninguém se atrevesse a entrar. E aí a gente resolveu entrar por robótica. E aí foi quando a gente começou a ver que robótica começou a trazer pacientes que a gente talvez não viesse com eles para cirurgia minimamente invasiva para via minimamente invasiva. Então a gente começou a estender um pouquinho os limites da cirurgia minimamente invasiva com o auxílio da cirurgia robótica. Esse aí é o BIP dessa dissecção, que é totalmente diferente de uma dissecção de que a anatomia está completamente torcida pelo volume, né? E lembrar que a gente pode também utilizar a técnica híbrida, né, mista. Então, peguei até um parecido ano passado, só que o paciente era um pouquinho menor, um MC de 32. Mas ele tinha uma hérnia desse volume aí, e também a gente ficou com medo, porque na tomografia, a gente fez a volumetria, talvez ficasse. E lá a gente não tem pneu progressivo, não tem como fazer isso. Então a gente fez o inventário pela laparoscopia, entramos pro vídeo, liberamos as aderências que ele tinha, porque estava repuxado todo o colo direito para dentro do volume herniário. E aí, só que realmente bem encarcerado, e aí a gente fez o tempo da ignotomia para liberar as aderências que estavam no saco, né, externo. E aí a gente conseguiu depois reduzir e colocação da tela. Então, às vezes a gente pode usar, como o Gleice falou, o tratamento é do paciente. Se qual é a técnica, às vezes você vai usar 2 técnicas para a correção desses casos, que são casos mais complexos, né? É um paciente como esse aí, foi mostrado na foto. Você vê que o volume abdominal dele não é tão grande, mas ele tinha um volume herniário muito grande. Então, a hernia escrotal, que você realmente tem que fazer a tomografia para fazer a volumetria e ver se isso não vai causar problema. Quantos de nós aqui já operamos uma hernia escrotal que a gente teve que fazer uma miotectomia para evitar que o paciente tivesse uma síndrome compartimental no pós-operatório? Então isso você tem que considerar também nessa sua programação cirúrgica. Os lipomas, né, que você está falando, ó, sempre explorar para retirar um lipoma. Aí a gente já está do outro lado, tá certo? A hérnia bilateral, isso aí a gente está na dissecção da hérnia do lado esquerdo. E sobre o fechamento, que Walter falou mais cedo, fecha ou não fecha, né, os orifícios? Nesse caso a gente fechou os 2 lados, na ideia de não deixar uma ponte muito grande, e às vezes uma grande ponte pode fazer com que a própria tela seja sugada para dentro do orifício e você tem uma retirada. O Walter citou o híbrido, né? É uma disseção laparoscópica dessa, não é perda de tempo se você for converter em um momento aberto. De jeito nenhum, você protegeu o saco herniário, né? Dos escontosos. Eu acho que a palavra não é nem conversão, é complicação. Então, acho que esse é o termo mais adequado. E só voltando o que o Gleice falou em relação ao Marcelo, do saco, né? Ele tem um trabalho agora recente, ele, o Malché e o Klaus, sobre o abandono do saco para saber se ia formar cisto, se ia ter alguma complicação. No N dele foram 83 casos, só um formou cisto de cordão, desse abandono, mas que é bem tradicional na hernia aberta. Então, assim, se viu que em enorme manipulação, nessa tração, nessa manipulação do saco herniário, quando ele é bem aderido aos elementos, é benéfico, né? E só um caso que foi um cisto que ele teve que abordar por acesso ao saco escrotal posterior. Então, é uma técnica, um arsenal também factível. Eu faço um teste normalmente. Como eu faço também na aberta, eu traciono bem, inicialmente vou por dentro do defeito, traciono. Se eu vejo que ele tem uma acomodação razoável, eu tento liberar o saco
herniário do canal inguinal, né? No caso, uma indireta, né? Se eu vejo que não vem, ele é bem aderido, bem fibrosado, o paciente já usou fundo, uma hernia antiga, eu vejo que não vai, eu já faço a abordagem por baixo do flap, libero, abandono e já desço o flap já delineado. Então, ele ajuda nesse Então tu usa às vezes, né? Eu perguntei porque a gente cria nosso costume de operar, né? E essa alternância entre abandonar ou não saco, eu confesso para vocês, só a minha tendência é Esse paciente, esse paciente já se secou. completamente o certo. Completamente tá. Então, assim, Em ato isofágico a gente faz a mesma coisa. e o que mais ajudou aí, assim, para falar agora da questão do tecido robótico em si, a gente não conseguiria entrar no saco como a gente entrou aí, se tivesse com as pinças retas de laparoscopia. A gente conseguiu trabalhar dentro da bolsa escrotal, porque tem pinças que conseguiram chegar até lá e mudar o direcionamento da ponta delas. Então ajudou demais, é um defeito enorme, a gente conseguiu ressecar o saco inteiro. Isso aí é do outro lado já, tá vendo? Então, o fechamento E a facilidade do terceiro braço também na tração. Às vezes você usa o terceiro auxiliar para ele manter o saco reduzido e você trabalha com o braço 1 e 2 com mais qualidade. Que na laparoscopia a gente não tem tanto esse hábito. E eu já usei poucas vezes, umas 2 vezes, uma nova punção para nessas hérnias escrotais ou tá. Em relação ao abandono de saco, se você tiver um cisto restitido, às vezes você resolve só com a punção. Então, mais da metade você consegue funcionar. E nem sempre você precisa reoperar. Então, se você deixar o saco, estiver encarcerado, muito difícil de você recuperar, está sendo mais trabalho de você tentar dissecar esse saco, aumentando o tempo cirúrgico, aumentando complicação, dor para o paciente, então abandona o saco. Se tiver lá a formação de um cisto de retenção, você pode tentar funcionar, que aí mais da metade consegue resolver. Então é importante isso. Vocês usam compressão inguinal rotina? Se passa um soco, pega alguma compressão? Não. Nas cuecas, não compressa. Normalmente sujeira, o paciente usa uma cueca que não deixa a bolsa escrotal dependurada, né? Usar uma espécie de suporte. Mas na realidade hoje qualquer cueca que tem suspensório testicular, acabou. Ele usa isso aí, né? Ajuda. Na verdade, nas abertas a gente percebia com uma manipulação maior. Tem um viés que às vezes normalmente a gente operava com o residente. Eu deixava mais rotina. Hoje em dia não, especialmente com o TAP. Se não for uma hernia escrotal moderada a grande, normalmente Eu oriento os pacientes a usar cueca do tipo Slipstich, que o pessoal conhece como as orguinhas. Então, não pode ficar com cueca samba canção, nem boxer. Então, usa para evitar que tenha edema testicular. Também quero. É importante, eu acho. E nos consensos não tem consenso, né? Não fala disso, são todos fracos. Não, baixa evidência, tanto de dreno, de suspensório, de repouso. Todas as intervenções não tem. Estou na escola. E é bem da escola que você vê, se a escola faz E paciente também, né? Acho que tem paciente. Outra coisa importante nessas grandes hérnias é usar uma tela de alta gramatura. Então é uma hérnia grande, é uma hérnia de orifício muito grande, você usar uma tela de alta gramatura. E microporosa. Então, isso. Se for macroporosa, vai sofrer bushing. As telas que vão ficar em ponte, de preferência, você usar uma tela de alta gramatura. Mas aqui que é defeito quando é um engano do cirurgião, né? Ah, mas a tela com a alta porosidade, gramatura intermediária baixa, ela vai traumatizar menos o tecido, vai causar menos fibrose. Isso, péssimo para uma hérnia dessa. Tem que causar uma fibrose importante ali na região, porque não é só a prótese que vai reforçar, né? E se a reação de Wolfram em cima daquela musculatura, daquela região ali retroinguinal, é que vai fazer o reforço definitivo, né? Então tem que ser uma tela mais pesada, que tem uma reação de Wolfram importante, né? Para invasão de linfócitos, né? Ou vasos colimorfos nucleares, para ele fazer um arcabouço de sustentação definitivo. Então, é importante você escolher a tela, a evolução. Mais importante. Então, lembrar aí, quando Liechtenstein publicou o primeiro trabalho com 1000 hérnias utilizando tela, ele não fixava a tela. Ele fazia as hernioplastias ambulatoriais. E aí, o princípio era esse. Pela porosidade da tela, permitia aí
o entrelaçamento de fibroblasto e a formação de tecido cicatricial denso. Então é isso que a gente tem que entender a fisiopatologia para poder escolher a melhor prótese. A gente saiu de operar, de fechar um defeito, só que muitas vezes os pacientes, se a gente lembrar de cirurgias de 25, 30 anos atrás, pacientes que a gente tinha telas piores, a gente não tinha a via minimamente invasiva tão disseminada quanto a gente tem hoje, e a gente tinha pacientes que realmente não tinham mais hérnia, mas tinham um desconforto na região inguinal. Né? Eram pacientes que tinham uma correção, mas ficavam com alguma, vamos dizer, sequela se não uma dor, se não, um desconforto. E hoje, mudou muito. O paciente, ele muitas vezes é como não tivesse operado. As telas são muito mais maleáveis e a técnica ficou muito mais... Os planos, a tela está mais profunda nos tecidos do que estava antes. Então, muito mais do que corrigir, do que fechar o orifício, é dar função de volta, sem que o paciente tenha desconforto. E lembro que logo no começo da residência, aí já vão quase 17 anos, tinha um staff meu que ele fazia a tela... O Walter está se denunciando aqui. Não. E é o mais novo. Ele não só se denuncia, ele acabou com Deus a todos aqui. E assim, o que acontece? A tela de transparente, de branco, ficava azul, de tanto prolene que a gente dava para fixar, né? E com a expertise que a gente vai ganhando ao longo do tempo, e os trabalhos dizem, você não precisa deixar, você precisa deixar a tela realmente bem posicionada, sem espaço morto, para exatamente a reação de corpo estranho fazer esse sedimento, né? A aderência e tal. Então, assim, você não precisa encher de corpo estranho para aumentar o risco de infecção, de dor, né? Lembrar que o trabalho até clássico, né, do Lichtenstein, ele até coloca do número de pontos na fixação do corpus e o número de laçadas que ele dá no ligamento inguinal, né? Então, tá lá os 5 passos do Lichtenstein. Então, assim, quanto menos fixação nesse contexto da dor residual, é melhor. Tá? E até mesmo o tipo de fio. Se você usar um fio inabsorvível, você vai estar jogando mais material, né, inabsorvível naquela região, chance de maior dor, mais fibrose. Então, você pode, às vezes, ponderar usar um fio de média absorção, né? E aí você pode ir organizando as indicações do seu material. É importante isso falar para quem não tem tanta experiência. Tem outra diferença entre as cirurgias laparoscópicas e as cirurgias robóticas. Normalmente, na laparoscopia, para fixação da tela, se usam takers, né? Packers, os grampinhos, fixadorzinhos. A não ser naquelas telas, já existem telas que são fixantes. Mas nas que levam os grampinhos, tem toda a técnica também para fixação. Tem áreas onde você não deve colocar os fixadores de maneira nenhuma, sob pena de dor, de problemas graves. Já na robótica, a gente normalmente não usa. Você usa fio, pode usar um fio absorvível e não aperta. O fio é só para deixar a tela no local. É mais um ponto que a robótica, claro que a gente pode também dar ponto por laparoscópio, o bom ele traz a facilidade de você fazer isso. Eu queria aproveitar aqui, Odilo, saber se vocês têm experiência utilizando cola. Se vocês alguma vez já fizeram hernioplastia sem utilização de tacker ou de strip. Se vocês já utilizaram cola alguma vez. Eu já não fixei uma tela de polipropileno na época da TEP. Eu espalhei, não fizesse cirurgião lá de Lyon que a gente não usava. Fazia TEP, jogava a tela e tinha muito trabalho com cola, sem nada, e as telas nem tridimensionais eram, né? Eu tenho uma experiência razoável, né? Eu vim da escola do Dr. Albino, que foi um dos pioneiros aqui, né? Ele morreu, o Dr. Sérgio Rocco. E a gente teve uma grata satisfação, na minha residência a gente conseguiu uma doação da Tissue na época, e eu tive 75 kits de cola. Então, cada residente fez 25 hernioplastia TAP com cola. Então, eu gosto bastante. Trombina, era trombina, né? Era. Tem cianoacrilato também. Tem as mais modernas. Só de usar antes a trombina, você tinha inclusive que fundir as duas, né, para fazer a reação lá na hora. E o catéter era muito mole, era chato. E hoje modificou. E agora, por último, né, a B. Braun também trouxe no mercado. Eu usei uns 3 casos, inclusive no IJPF. Nenhuma doação a gente fez lá.
Então, devo ter aí uns 40 e poucas hernioplastia com cola, e é muito bom. O problema é o preço, né? Ele não é tão, lógico, mais barato que o ponto, hoje você consegue fazer, ou às vezes até mesmo os fixadores, até os que tem o componente misto, né? Que hoje os mistos com ainda o TAC metálico, ele é bem mais barato que os outros que são absorvíveis, né? Mas é uma opção. E hoje tem elas gripadas, né? As com gripe, que aí você não precisa nem disso, da fixação. Um pouquinho mais difícil de manusear. A gente fez até o lançamento aqui na época, acho que foi 2015, 2014. Então fizemos na aberta, tem até o da aberta, né? E é uma boa opção também, causa menos dor, porque você não vai ter a fixação, não vai ter o trauma muscular. Então é uma boa opção. Mas a cola A cola que eu vi é que se você precisar reposicionar a tela por algum motivo, claro que o ideal é você só aplicar depois que ela estiver bem posicionada. Mas se por algum motivo precisar reposicionar, aí você vai ter um problema grande. Porque se tiver um tacker, você puxa o tacker, tira o tacker e aí você consegue. Mas a cola, eu diria que tem esse problema. As que tem gripe, a gripe tem essa facilidade. isso, aí você consegue já mais fácil do que a cola. Mas também para posicionar, ela não tem tanta facilidade quanto uma tela 3D. Que aí você pode a tela 3D, inclusive, inverter se for preciso, você consegue inverter uma tela 3D. E aí, só voltando para o comentário do Odilo, o professor Albino, na época, fez um trabalho, né? Ali, na época, veio esse final de 90, começo dos anos 2000, a fixação e não fixação. E teve uma boa resposta para os não fixados, mas utilizou o que o Rodrigo falou, acho que foi até você, do contexto de uma tela, até o Leite falou, de uma tela maior. Né? Ele tem que estudar qual é o defeito que ele vai tratar, e aí a tela senta uma tela, secar bem o flap, colocar uma tela mais ampla. Então isso obviamente é um viés e tem a sua aplicabilidade também. Lá em Barcelona, onde eu acho que é a mesma escola aí francesa, né? Muito perto aí, Lyon de Barcelona é muito perto, mas se fosse TEP, nunca fixava. Porque o próprio espaço que você cria, ele já é suficiente para manter a tela bem posicionada. A única preocupação que a gente tinha quando fazia TEP lá era não deixar a tela dobrada, para não correr o risco dela enrolar. Então, ela tinha que estar realmente bem aplanada, bem posicionada, mas a gente nunca fixava TEP. Hoje em dia eu também, quando for fazer um TEP, eu tenho o costume de não fixar, porque é um custo a menos que você vai ter da utilização de um grampeador. Mas tu usa o Space Maker para fazer o canal ou só de divulgação mesmo? Rapaz, você sabe que brasileiro é muito criativo. Sempre o jeitinho. Muito criativo. Então o que é que a gente faz? Eu adapto um dedo de uma luva, tá certo? No redutor. E aí eu vou insuflando, eu coloco o redutor dentro do trocado, vou insuflando e ele vai entrando com o balão. Claro que se eu tiver já o Space Maker é melhor, que eu já utilizo e já faço, porque eu consigo ter a visualização. O ponto negativo da luva, tá certo? É que ele não é transparente, então eu não consigo visualizar a criação do espaço. Eu tenho que criar o espaço ali com a experiência. Quando você tem o Space Maker, você está com a câmera dentro, você está visualizando a criação do espaço. Mas assim, você sabe que às vezes no SUS tem que ter essa criatividade, a gente está ensinando os residentes, né? Hoje, os nossos residentes, a gente tende a fazer com que eles saiam da residência já fazendo a técnica laparoscópica, porque está muito difundida, está bem difundida a técnica hoje em dia aqui. Certo. Pessoal, a gente tem mais alguns minutos, eu acho que vamos... Tu consegue mostrar o tá aí, Rodrigo? Saindo das hérnias da virilha e indo para as hérnias de fígado e parede, né? Então, eu fazer só referência os outros pacientes são pacientes nossos. Esse paciente é um paciente do transplante de fígado, um paciente do serviço de transplante de fígado da Universidade Federal do Ceará. É um paciente que procurou o Gustavo, que é o Gustavo Reis, que é um dos integrantes dessa equipe. E a gente colocou esse paciente numa cirurgia durante um congresso aqui em Fortaleza, e com a vinda do Eduardo Barra Dávila, que foi o cirurgião que treinou a gente em cirurgia robótica. Então, eu nesse caso, eu não sou o cirurgião de console, o cirurgião que está operando ali os braços do robô, sou o cirurgião que está em campo cirúrgico, auxiliando a ele. Então, é uma cirurgia, é uma hérnia complexa. Vocês vão ver aí que é uma hérnia que tem vários orifícios, né, chegar até a ela.
e que a opção aí de correção foi por um transverso abdominal release, né? Fazer um TAR, para poder ter área suficiente e colocar uma tela corrigindo realmente todo o defeito. Então não é simplesmente fechar um buraco, tampar o orifício com a tela, é refazer a parede abdominal, é reconstruir a anatomia da parede abdominal. Então o primeiro passo aí foi identificar a hérnia, reduzir seu conteúdo e planejar. É uma cirurgia que você acaba, parte do planejamento dela acaba sendo feito na hora. Você pensa muito antes quais são as opções, mas é na hora que você vai decidir o que fazer. Então, aí é um TAR unilateral, né? Quando são hérnias mediais, a gente acaba dissecando para os dois lados, fazendo a separação de componentes para os dois lados. Como a hérnia é lateral, ali como mostrava a foto do paciente, a gente entra agora, não é mais o plano peritoneal, a gente avançou para retromuscular. E vai avançar para retromuscular, mas vai haver um limite. Porque na hora que a inervação, a vascularização da parede abdominal vem, se a gente simplesmente continua nesse mesmo plano, a gente faz a lesão vascular-nervosa. Então você acaba tendo que ir para baixo do músculo transverso. É nessa hora aí que começa a liberação, né, do músculo transverso, para você não lesar o feixe vascular-nervoso. E nesse vídeo dá para mostrar muito direitinho que momento é esse. Quando vocês fazem a separação dos componentes abertos e tem que sair da região dos retos, vocês normalmente gostam de ir pelo compartimento anterior ou posterior? Entre o transverso e o oblíquo interno, entre o oblíquo interno e o externo? Ainda bem que a gente vai cortar com o flank, que a gente às vezes tenta essa comédia do interno, né? É que é mais É mais fácil. corre menos, né? E corre menos chance de lesão. Né? Mas tá aí, ó, o transverso vai começar, ó, tá vendo que ele tá sendo, a gente começa a ver agora a musculatura transversa, né, a carne, né, do músculo, aí ela, ó, e vai começar a fazer aí a gente tem que seccionar para ver de novo retromuscular, mas agora retromuscular, músculo transverso. Se a gente continuar com o mesmo plano, os feixes nervosos e vasculares seriam lesados. Então tá aí, ó, partindo, músculo transverso, entrando para o outro plano. Aí sim, a gente vai conseguir aí adiante, até diafragma, e conseguir uma boa área de dissecção, tanto para colocação da tela, como para a gente conseguir fechar o orifício herniário. Então, para esse paciente especificamente, entrar minimamente invasivo e entrar com robô é muito interessante. Porque uma técnica aberta, como é que a gente conseguiria passar ali para baixo das costelas, né, dissecar ali até nível de diafragma? Vocês vão ver que a gente avança bastante ali para a área sobre o fígado. Então fazer isso por via aberta não é fácil. Ele está no compartimento Posterior. É normalmente onde, assim, eu tenho o hábito de tentar sempre ir posterior, colocar a tela retromuscular. Se eu consigo fazer isso, para mim é uma correção que seria padrão ouro de correção, claro. Você não vai sempre conseguir fazer isso. E há situações que simplesmente você não vai conseguir fazer nem isso, nem anterior, e vai ter que se ver de colocar uma tela dentro do abdômen, fazer um IPOR, né? Então, depende do caso. Então, sempre que a gente pode, a gente deixa a tela retromuscular. Situações como essa aí. Lembrar que a gente tem hoje também acessos subcutâneos, né? A escola, Ayla, né? E aí, acho que até o Pará também, fazendo o estojo, a colocação de tela no estojo retroaponerótico. Ele abre o defeito, rebate, como se fosse separação de componente da parte anterior, coloca a tela e faz a aplicatura dentro do fechamento primário. E eu achei bem interessante, é uma adaptação da escola, né? Ele vai para o subcutâneo, o escola ele faz só a aplicatura e coloca a tela no lei, mas nesse eu achei muito interessante porque ele trata, né, com a abertura do estojo muscular, colocando a tela pré-musculada. Muito bom para diastas, né? Então, se você tiver uma paciente com hérnia epigástrica ou umbilical e tiver diastas, então deve ser mandatório tratar diástases, porque senão aumenta muito o nível de recidiva desses dois tipos de hérnia.
Não sei se todos têm também essa opinião, né? Então, no paciente de hérnia de linha média, incisional, epigástrica, com diástase associada, a diástase deve ser tratada isso nesse ponto. Sim. Porque a doença não é só o orifício, né? A doença é a fraqueza, o mau posicionamento ortopédico, né? É construir a parede, né? Construir a parede no fim é o objetivo, não simplesmente fechar o orifício. É construir a parede no. Eu digo muito que herniorrafia incisional não é técnica, senão não existe essa operação. Os nós que você falou, ó, posterior, né? Ó, às vezes, esse junto com o saco herniário é difícil você separar, é muito fibrosado, né? E aí a gente está reencontrando, né? Porque foi feita a dissecção antes do orifício, o orifício é enorme, então a gente parou, foi para o outro lado do orifício, depois a gente vai ficar com defeito, tanto acima como abaixo. É o defeito na parede posterior e o defeito na parede anterior. E os dois serão fechados. Já fechar separadamente. Fecha o defeito anterior, fecha o defeito da parede posterior, aí vai colocar a tela e depois cobre a tela com a parede. Isso só é realmente factível pelo robô, lá para super difícil. Aí você né, em relação à habilitação do robô, dá para você fazer o peito posterior por laparoscopia, não era tudo, e mais o tempo híbrido liberando ali, às vezes, um saco metício, ressecando ali uma pele mais maltratada e fazendo, às vezes, a aplicação da tela, às vezes, sublay. Aí você tem vários contextos que você pode associar à sua expertise, né? O Rodrigo aí foi muito feliz, ele ele liberou tanto o anterior como o posterior, colocou a tela, se for aquela do Congresso ouvir, ficou distinta a finalização, fechou depois o defeito. Pode essa. E talvez seja você operar com a facilidade da plataforma robótica a melhor indicação para a hérnia. Essa hérnia de hipocôndrio direito, né? Antigamente de hérnia de Kocher, que é em queijo suíço, então tem dois complicadores grandes aí. Então você tem realmente a facilidade da plataforma para poder fazer esse trabalho que por laparoscopia é muito difícil. Qualquer hérnia pendimenta óssea, né? Tanto na costela como também na cristalita, também é difícil de tratar, né? Então o robótico ajuda também aí. Tá indo aqui para diafragma, né? Então fazer isso aí realmente por via aberta é praticamente impossível amparar muito forte, mas é muito que pegar aí. Grau de complicações, né? Então, tudo de serose. Toda essa zona cruenta vai ficar para dentro, né? Então, assim, o ETEP, tem gente que faz uma flexão grande de membro inferior para você conseguir ter o que o robô não tem, né? Espaço para fazer o ETEP. Mas o robô é sensacional, né? Viabiliza, né? Sim. Para a parede abdominal em si, e a gente começa assim, a grande questão, aqui não tem dúvida, né, que tipo, o vale a pena, porque o que a gente mais se depara hoje em dia quando vai falar de robótica, mas vale a pena. Toda vez que eu escuto alguém falar vale a pena, eu penso assim, ele está pensando no custo, né? Ele está pensando que o robô tem um custo a mais, e ele está comparando com o custo de uma cirurgia robótica ou mesmo de uma cirurgia aberta e está se perguntando. Hoje a gente não faz mais essa pergunta, o vale a pena. Por exemplo, a colecectomia aberta e a colecectomia laparoscópica. A colecectomia laparoscópica continua sendo mais cara do que a colecectomia aberta. E mesmo quando a gente fala de complicação relacionada à lesão de via biliar principal, a gente nunca chegou aos índices da cirurgia aberta. Continua sendo um pouquinho maior. Essa discussão acabou. Tanto em relação a custo ou mesmo com relação à complicação. Tamanhas as vantagens que a laparoscopia trouxe, outras, né? A robótica eu acabo vendo do mesmo jeito. Hoje, de manhã, a gente operou num paciente com 30 de MC, quer dizer, um paciente que tem obesidade, com hérnia umbilical e epigástrica, que é uma pequena hérnia epigástrica com hérnia umbilical ali de uns 2,5 centímetros, num paciente com obesidade, e a gente entrou com robótica. A gente entrou com robótica, fez um tap, soltou o peritônio e conseguiu colocar na tela, não dentro do abdômen, na tela pré-peritoneal, de 12 por 12 centímetros, com 3 incisões de 8 milímetros laterais, num paciente que provavelmente amanhã tem alta e vai sentir muito pouco desconforto, diferente de uma correção aberta, num paciente obeso, paciente que tem obesidade. Então, assim, e com a plataforma que ajuda muito a gente fazer essa fixação sem usar
takers. Então, é claro, vai sempre aparecer, poxa, mas uma hérnia umbilical operada por via robótica, assim como a gente fez mais ou menos um mês atrás, uma colestectomia por via robótica, isso, uma colestectomia num paciente de 220 quilos, em que a gente teria, por exemplo, toque na parede abdominal para fazer os movimentos da biocirurgia, e o robô vai ajudar. Então, eu não diria que é para tudo, nem para todos, mas é muito bom você ter a ferramenta à disposição para determinados casos. Aí, ó, usando o fio farpado para fechar o defeito anterior e agora o da bainha posterior. Então, os dois defeitos fechados, para depois colocar aí a tela. E ela, nesse caso, não vai ficar pré-peritoneal, ela vai ficar retromuscular. Né? Saiu uma meta-análise agora, comecinho em 2024, da Hernia Journal, e ele dizia, comparando as cirurgias, as técnicas laparoscópicas, TAP e TEP, comparando Liechtenstein e a TAP, que ele chama a robótica, fazer o TAP robótica. E aí a conclusão é que hoje as técnicas laparoscópicas estão superiores à técnica de Liechtenstein, porque grande parte dos cirurgiões já passaram pela curva de aprendizado, e o TAP ele vai ter só a questão não só do custo, porque vai ser mais caro, e do tempo. Talvez foi a conclusão do trabalho, ele fez uma análise de 16 trabalhos que faziam revisão, juntando mais de 8.400 pacientes. E aí o tempo ele justifica que aumenta mais de 40 minutos. Às vezes eu brinco, você pode ir para Brasília daqui, você pode ir de Fusca, pode ir de Corolla, ou pode ir de carro elétrico. Então às vezes o carro elétrico você vai ter que parar para abastecer com energia, mas você vai chegar do mesmo jeito, com conforto maior. Se for uma Ferrari elétrica, Se for uma Ferrari elétrica, aí vai um pouquinho mais rápido. Então, assim, é uma tecnologia que veio para ficar, uma tecnologia, mas como o Rodrigo falou, hoje a gente está falando aqui na era da robótica, né? Fortaleza vai ter aí a 5ª plataforma robótica, mas 80% ainda das cirurgias no estado são feitas de forma convencional. Então, a gente tem que deixar isso como reflexão. maravilha. Pessoal, vamos chegar aqui à conclusão. Já acho que estouramos bastante o tempo. Tinha separado mais coisas gerais de pós-operatório aqui, tempo de retorno à atividade, síntese drenos, seromas, antibiótico profilaxioterapia e as urgências. Acho que a gente comentou a maior parte aqui, né, ao longo da conversa, né? Fluiu bem. Alguém quer mais fazer algum comentário? Só a questão do pós aqui, eu achei interessante. Muitos pacientes perguntam, né? Acho que antibiótico, dreno, essas coisas a gente já discute muito durante o nosso dia a dia, nos congressos e nas residências. Agora, o retorno às atividades é uma coisa meio obscura ainda, né? A gente vê que reabilitação do paciente, às vezes você faz uma cistectomia, você tem ali um exame para você fazer um volume miccional residual, você tem um estudo funcional, mas na hérnia a gente não tem nada de reabilitação. Você opera uma hérnia, né, dessa complexidade, é o que o Rodrigo vai fazer lá no serviço, vai fazer ali as analgesias, tal, repouso de 30 dias, é o número mágico, né, 30 dias, e ninguém faz, às vezes, um controle funcional dessa musculatura, ninguém faz, às vezes, uma reabilitação de imagem, né? Se você faz uma tomografia com 3 meses, com 6 meses, para saber se teve uma adesão completa da tela, se teve uma maceração dessa musculatura que você afiou. Então, acho que a gente vai avançar agora para melhores resultados, é o estudo do nosso pós. A gente falou aqui muito em pré, né, quando indicar, a gente falou muito no trans, como fazer, mas a gente falou e não tem, né, você viu que o consenso fala pouco, baixo nível de evidência, porque a gente não estuda o pós. Como é que esse paciente vai ser melhor conduzido para ele voltar às atividades dele? A gente faz tudo isso e 30 dias você volta e vamos ver o que é que está. Acho que precisa também melhorar essa nossa escala de avaliação pós-operatória. Talvez só o consenso que tem é que nas hernioplastias inguinais abertas, o paciente vai passar muito mais tempo em repouso do que o paciente faz por técnica laparoscópica. Então a gente vê na literatura que normalmente o paciente fica 3 meses afastado, 90 dias, em contraposição o paciente que faz por técnica minimamente invasiva e fica só em torno de 30 dias. Então tem um ganho aí no retorno à atividade habitual do paciente, retorno à atividade laboral,
entre outras coisas. Só que esse consenso ele fala que também, e até o Rodrigo também já citou, a questão da dor pós-operatória, né? Acabou que não foi menos diferente a cirurgia aberta da laparoscópica. E aí a gente tem alguns viés também, e a gente tem que avançar também na questão do refino da técnica. Tipo, o Wolfgang lançou agora a questão de se colocar 2 centímetros assim do traduído para a fixação da sua pele. Um tempo atrás, ninguém sabia, porque a gente não sabia que o nego ele acendia ali do traduído público. Então, são esses pequenos refinos que talvez vão melhorar, o robô ajuda com visão melhor, né? Mas também conhecimento anatômico, conhecimento da técnica, e a gente não tinha. Então, o robô é muito bom, só ficou bem feito, e como a técnica aberta é muito boa, Foi bem bem feito. Uma coisa que a gente escutou demais durante o treinamento todo, desde 2000, a gente começou a cirurgiar o robô em 2015. Todos os cirurgiões que vieram treinar a gente, eles diziam, o robô não te torna um cirurgião, não é um cirurgião ruim, ele não vai ficar bom, porque ele tem uma má técnica, ele tem uma má dissecção, ele não vai ficar bom porque ele está com o robô na mão. Então, ele deixa um cirurgião que já faz bem o que faz, melhor. Então, a ideia é que um cirurgião que conhece a anatomia, que tem boa técnica cirúrgica, diante de uma ferramenta que vai potencializar, dar um ganho a ele na cirurgia. Mas ele não vai tirar, não vai te ensinar cirurgia, te ensinar anatomia. Ele vai te dar visão, vai te dar a ferramenta para você fazer o que você sabe fazer. Então, técnica é importante. Meu amigo Cleison, meu amigo Rodrigo, meu amigo Walter, muito obrigado pela conversa, pela companhia. Obrigado a Cocirurge por essa iniciativa maravilhosa de fazer esses videocasts e até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.